Nós estamos agora com José Renato da Silva, vice-presidente estadual do PL. Vice-presidente, o senhor pode dar uma saudação para o nosso internauta que está acompanhando nesse momento? Boa tarde, Carolina. Boa tarde a você, internauta, que nos prestigia nesse momento. E pedindo desculpa mais uma vez, né, Karim, por conta do contratempo, mas ao vivo é assim, né? Fazer o quê? Mas o importante é que deu certo e vamos em frente. Vamos em frente, então. Bom, vice-presidente, eu queria começar falando um pouco das eleições municipais de 2020. A gente está num tempo em que está sendo discutido se as eleições vão acontecer. Me escuta, vice-presidente? Estamos ouvindo. Estamos com um problema Certo. só na imagem que está congelada, mas o áudio está bom, vamos em frente. Certo. Falar um pouquinho sobre as eleições municipais de 2020. Ultimamente, nos últimos meses, nós temos essa questão se as eleições elas vão acontecer neste ano ou se vai haver o adiamento das eleições. Qual que é a visão do senhor sobre esse assunto? Bom, na verdade, nós temos o seguinte pensamento. Quem tem o poder de decisão, que é o Congresso, quem tem o poder de influir na decisão, que é a Justiça Eleitoral, ambos são unânimes em dizer que não haverá prorrogação de mandatos. Então, quer dizer, isso leva a crer que a eleição acontece esse ano. Agora, pedidos de adiamentos, existem alguns pedidos de adiamento. No entanto, a gente imagina que quem vai definir realmente a data do adiamento é um grupo de trabalho que foi formado agora, semana passada, um grupo misto entre deputados e senadores. Esse grupo de trabalho que vai estudar essa questão. Então, quero acreditar que até o final do mês esse grupo já apresenta uma proposta e essa proposta tem tudo para ser aprovada. Uma tendência hoje seria a eleição ser adiada para o mês de novembro ou para dezembro. Essa é a tendência. E o senhor acredita que caso haja esse adiamento, isso pode prejudicar as eleições? Como que o senhor enxerga? Não, na verdade, as eleições deste ano, elas já estão de uma forma bem diferenciada. Vai ser uma eleição diferente, não vai ser uma eleição igual às anteriores, porque a pandemia do coronavírus, ela mudou todo o contexto em todos os segmentos. Então, é natural que na eleição também haja uma influência desse acontecimento. Agora, vai ser uma eleição diferente. Hoje, dificilmente alguém pode precisar qual seria a forma dessa eleição. Mas prejudicar a eleição, eu diria que não. A eleição é o momento maior da democracia e ela vai acontecer. Então, não haverá prejuízo para o acontecimento da eleição. Mas vai ser uma eleição diferenciada. Aproveitando que o senhor tocou na questão da pandemia, como que o partido, né, o PL, ele tem se preparado para essa questão de acontecer essas eleições municipais em meio a essa pandemia, já incluindo aqui a questão do caso de uma possível reeleição do prefeito de Suzano, Rodrigo Achiuchi? Na verdade, o Partido Liberal, ele, nesse momento de pandemia, ele se readequou, então o diretório estadual está proporcionando várias lives com assuntos pertinentes às eleições e colocando assim, à disposição dos nossos pré-candidatos, nossos dirigentes, atividades pertinentes às eleições, para que não fique totalmente parado, sem nada referente ao assunto, né? E em Suzano, nós cancelamos as nossas reuniões previstas, nós tínhamos algumas reuniões previstas, cancelamos as reuniões presenciais e estamos também fazendo, quando tem que fazer alguma reunião, fazendo de modo virtual. E dessa forma, aguardando agora esse mês de junho para ver qual o desenvolvimento da pandemia, para ver quais os passos poderemos fazer a seguir. Mas, com certeza, o virtual também está sendo seguido. Falar um pouquinho também agora sobre a primeira-dama de Suzano, Larissa Achiuchi, que é a presidente do PL aqui em Suzano, né? Como que está sendo feito esse trabalho do diretório em busca de novas filiações e fortalecimento do partido aqui na cidade? Tivemos um probleminha com a conexão, já vamos retornar.
Me escuta, presidente? Então, a minha internet aqui caiu quando você começou a falar da primeira-dama. É possível repetir, por favor? Certo, repito sim. A gente queria falar um pouquinho agora sobre a primeira-dama de Suzana Larissa Achuchi, que é a presidente do partido aqui na cidade. Como que está sendo feito esse trabalho efetivo aí do diretório em busca de novas filiações, tanto aqui em Suzano quanto na região? Veja bem, tanto a primeira-dama Larissa quanto seu esposo Rodrigo Achuchi, eles não têm uma preocupação, no momento, relevante com as eleições. Ela ficou para segundo plano. O plano primeiro deles, o plano maior, onde eles realmente estão focados, é no combate ao coronavírus. Então, tanto o prefeito quanto a primeira-dama estão empenhados muito mesmo no combate ao coronavírus. Então, a eleição ficou relegada ao segundo plano até que se decida, pelo menos quando que ela vai ser realizada, aí sim que vai ser feito um planejamento de um trabalho mais afetivo. Mas, por hora, a Larissa e o Rodrigo estão mesmo focados no combate ao coronavírus. Certo. O senhor tem mais ou menos uma ideia de quantos prefeitos do PL vão tentar a reeleição este ano? Tem mais ou menos uma estimativa nesse sentido? Então, nós temos hoje no estado de São Paulo, nós temos 31 prefeituras. Né? Então, na última eleição, o PL elegeu 31 prefeitos, 28 vice-prefeitos. Aqui na região do Alto Tietê, nós temos 4 prefeituras. E nós temos um projeto para de 6 a 8 candidaturas a prefeito aqui na região do Alto Tietê e cerca de 80 candidaturas no estado. Então, o PL ele quer aumentar um pouco a sua participação, tanto na região do Alto Tietê quanto no estado. Dessas 6 a 8 candidaturas que nós temos na região, a gente está prevendo, assim, pelo menos 4 ou 5 a gente garantir a eleição. Então, para isso, estaria mantendo ou aumentando um pouco o crescimento do partido, né? Isso tanto na região quanto no estado de São Paulo. Mas o que a gente tem observado é que o nosso partido ele vem aumentando com a preocupação não da quantidade, mas na qualidade dos seus dirigentes. Então, cada vez mais o PL vem fortalecendo a qualidade de seus dirigentes. E esse aumento para nós é significativo. Sim. Eu queria que o senhor fizesse como se fosse uma avaliação, né? Como que o senhor enxerga o mandato do prefeito Rodrigo Achuchi aqui em Suzano? O senhor enxerga com bons olhos? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Bom, como eu costumo dizer, nós somos suspeitos a avaliar o prefeito Rodrigo, né? Porém, o que eu tenho a dizer é que o Rodrigo superou todas as expectativas que nós tínhamos dele como prefeito. Quando o Rodrigo foi convidado para vir para o PL, para ser candidato pelo PL, nós já vimos nele um gestor, uma pessoa jovem, e que nós enxergávamos nele virtudes de um bom prefeito. Mas confesso que ele superou tudo que a gente podia imaginar dele. Então, eu penso que ele está fazendo um bom trabalho. Claro, Suzano, como ele mesmo costuma dizer, Suzano tem muita coisa ainda para ser feita. Mas, com certeza, está muito melhor do que quando ele pegou. E foram somente 3 anos de trabalho. Então, nesses 3 anos, o Rodrigo conseguiu fazer o que ele se dispunha. Nas eleições, ele dizia, eu não prometo nada de novo, mas vou fazer uma boa gestão e vou pôr para funcionar tudo que estava parado. E assim ele fez. Todos os prédios que estavam parados, praticamente quase todos, só falta o hospital regional, todos foram concluídos. Marginal Duna, que era quase 30 anos, a Arena, creches, escolas, Centro do Idoso, Céu do Gardênia, enfim, muitas obras paradas que ele concluiu todas. Então, o Rodrigo tem feito o que a gente costuma dizer na política lição de casa, a nossa opinião tem sido um bom prefeito, e a gente vê que a nossa opinião não está errada pelo que a gente sente na rua. Quando eu vou num bar, numa padaria, num supermercado, e o pessoal vem conversar com a gente, falando a respeito do Rodrigo, todos falam do bom prefeito que ele está sendo, e até falam, ele vai para a reeleição, né, Zé? Porque time que está ganhando não se mexe, então queremos ele reeleito. Falei, ótimo, é isso que nós estamos pensando, em fazer a reeleição do Rodrigo e aumentar a nossa bancada de vereadores na Câmara. Hoje nós temos 3 vereadores, 3 bons vereadores, o Joaquim Rosa, que está na presidência,
a Gerice, que já foi presidente, o Leandrinho, que já foi presidente, são 3 bons vereadores que o PL tem. Mas o nosso projeto para essa eleição em Suzano é aumentar para 5 vereadores. Nós queremos eleger 5 vereadores e reeleger o prefeito Rodrigo Axux, se o povo assim entender e estão no caminho certo. Certo. Falando um pouquinho mais sobre a pandemia, eu queria que o senhor comentasse quais são as maiores dificuldades que as prefeituras elas têm nesse momento, né? É garantir a saúde, é garantir o combate efetivo à pandemia? Quais são as dificuldades das prefeituras nesse sentido? Olha, eu acredito que a grande dificuldade dos prefeitos e também das prefeituras é achar um ponto de equilíbrio entre a saúde e a economia, porque se de um lado a saúde, todos eles estão focados em combater o coronavírus, para fazer o melhor para que isso não se propague na cidade, a nossa cidade, Suzano, tem um número de mortos aumentando. Além disso, eles também têm uma preocupação com o comércio, com a indústria, com os empregados, com os desempregados. Então, quer dizer, eu não queria estar no lugar de um prefeito hoje, porque ele deve estar com a cabeça dele a mil. Como achar um ponto de equilíbrio para conciliar a saúde e a economia para que o povo não possa ser prejudicado? Esse eu acho que é o pensamento de um prefeito. Então, uma das grandes dificuldades que ele tem é achar esse ponto de equilíbrio, na minha opinião. Esse é a maior dificuldade. O senhor, falando um pouquinho ainda mais sobre a pandemia, o governo estadual está planejando aí a retomada das atividades aos poucos, né, gradualmente nas cidades aqui da região. O que o senhor acha dessa retomada? Está na hora de retomar as atividades? Acha que precisa ser feito com cautela? Qual a opinião do senhor? Pois é, essa é uma opinião que é bastante dividida, bastante discutida, e cada um, nós brasileiros, costumamos dizer o seguinte, que o brasileiro conhece muito de futebol, todo mundo é técnico de futebol, e nesse momento agora, o brasileiro, todo mundo é infectologista, porque todo mundo é médico e todo mundo sabe e dá sua opinião, então também, eu, como bom brasileiro, não posso deixar de dar a minha. Eu penso que nós temos ainda, não atingimos o máximo que o pico, como eles falam, que vai ser atingido, mas que o povo também já não está aguentando mais ficar em casa. Então, quer dizer, tem que haver um pensamento mesmo desse equilíbrio que eu falei agora há pouco, um ponto de equilíbrio, para flexibilizando aos poucos, né? E Suzano ficou no vermelho, a grande São Paulo ficou na região vermelha, o estado de São Paulo foi a única região que ficou no vermelho, mas o prefeito Rodrigo, juntamente com o prefeito Adriano, que é o presidente atual do Condemate, estiveram junto ao governador, já pediram que não fosse feito dessa forma, que as regiões da grande São Paulo fossem divididas, e assim foi aceita a opinião deles, o pedido deles foi aceito, foi dividido. Hoje deve estar sendo analisada a nossa região em separado. Acredito eu que amanhã, quando sair o resultado da avaliação de hoje, a nossa região já deva passar para a fase 2, que é o laranja. Ou seja, é uma fase que já permitirá uma pequena flexibilização. E o prefeito Rodrigo está preocupado com isso também, está preocupado com os comerciantes, está preocupado com os empresários, microempresários. Então, quero acreditar que realmente a gente tem que começar a pensar nisso também, né? Agora, é difícil uma resposta dessa. E por isso que eu mais uma vez falo, não queria estar na pele do prefeito, não, porque a decisão cai tudo sobre ele. O Rodrigo agora, até o momento, ele tem tomado decisões boas, tem acompanhado o governo do Estado, mas também tem discordado do governo do Estado quando acha que é prejudicial para o povo de Suzano. O foco dele é fazer o melhor por Suzano, pelo povo de Suzano, e tem demonstrado já também essa preocupação dos comerciantes, e alguns já estão realmente fechando as portas de vez, não vão reabrir. Então, isso é preocupante também para a cidade. A cidade já perdeu aí, segundo informações que ainda tive hoje, cerca de 30 milhões no orçamento nesse último mês, quer dizer, é uma perda para todos os lados, né? Então, é uma fase que todo mundo vai sofrer, mas todo mundo trabalhando para que a coisa possa retomar as suas atividades de uma maneira regular, tranquila e sem maior prejuízo para a saúde, vai passar e alguma coisa boa vai sobrar disso aí. Não é possível, isso só tem a coisa ruim. A fase boa
Eu sou muito adepto daquela jargão popular que fala que depois da tempestade vem a bonança. Estamos esperando a bonança chegar e vamos esperar. Tá certo. Queria falar um pouquinho sobre o governo federal. O senhor, como liderança do PL aqui no estado de São Paulo, como que o senhor vê a aproximação de Jair Bolsonaro com o PL? Qual que é a visão que o senhor tem dessa questão? Então, num Estado democrático de direito, é natural uma aproximação dessa. O governo Bolsonaro, no início de seu mandato, ele implementou um modus operandi diferenciado, achando que não tinha necessidade de fazer uma composição, ou pelo menos com todo o Congresso. Ele optou por trabalhar com bancadas. Mas as bancadas são formadas por mandatários oriundos de diversos partidos. Ele entendeu, na minha opinião, que essa maneira dele operar não estava dando certo e resolveu fazer a maneira tradicional no Estado Democrático de Direito, fazendo composições com os partidos que compõem o Congresso, dentro do possível, dentro do legal. Ou seja, eu vejo com naturalidade isso aí. Então, é natural que ele procure os partidos que não estão ainda dando apoio a ele, para fazer um acordo político de parceria. Isso é natural. Agora, um partido para apoiar um governo, a primeira coisa que se fala, e é natural isso, tanto em Suzano, quanto no Estado, quanto na União, para mim, estar junto com o governo, eu tenho que estar junto de verdade também na administração. Então, eu preciso fazer parte da administração, né? E é por isso que os partidos também, quando falam, bom, vamos apoiar, mas nós queremos estar juntos também para implementar o nosso modo de pensar no governo, na prática. Então, por isso eu vejo com naturalidade. Certo. Aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre o governo federal, queria comentar também um pouquinho sobre as ações que o governo federal tem tomado em relação ao coronavírus, né? Nós já estamos aí há 15 dias, mais ou menos, sem ministro da Saúde, em meio de uma pandemia. Como o senhor vê essa situação, né? Ela não acredito que não seja com bons olhos, né? Na verdade, o presidente, não vou nem falar o governo federal, vou falar o presidente, né? O presidente, ele destoa do que o governo federal faz. Então, veja você, os internautas que nos acompanham, que o grupo do presidente, o ministro ou os ministros anteriores que já saíram, falavam num lado e o presidente atuava de outro lado, totalmente na contramão da fala. Então, quer dizer, os ministros falavam isolamento e ele incentivava o pessoal a ir para a rua. Quer dizer, o governo do Jair Bolsonaro, do nosso presidente Jair Bolsonaro, ele tem tido assim, algumas ações, algumas atitudes que deixam a maioria do povo brasileiro descontente, porque não são condizentes com a postura de um líder político, de um presidente, aquele que realmente deve conduzir o destino de um país. Porque o mínimo que se pede de um presidente é que tenha coerência com as falas e as atitudes impostas pelo seu governo. Não pode o governo falar alguma coisa e o presidente fazer outra. Isso é o que se pede. E, nesse caso do coronavírus, a gente percebe que o presidente Jair Bolsonaro não é muito afinado com as diretrizes de seu governo. Isso não é bom. Certo. Isso não é bom. Não é bom para ele, não é bom para o governo, não é bom para o povo brasileiro, não é bom para ninguém. Porque se as dificuldades... Pode falar. Porque se as dificuldades estão aí, se todos não precisam pensar da mesma maneira, mas tem que se discutir no local certo, na hora certa, e chegar a um consenso. E, principalmente sendo o governo, chegou no consenso, todos têm que seguir uma mesma linha, uma mesma fala. Imagine só, vamos trazer, guardada a proporção, mas vamos trazer para Suzano. O prefeito Rodrigo dá uma diretriz, o seu secretário de saúde, seu secretário de administração, o seu secretário de finanças toma rumo diferente. Então, fica, no mínimo, alguma coisa difícil do povo entender. E que parece que o barco meio rodando, aí meio sem rumo, virando, né? E ao invés de caminhar para frente, ele fica com destinos diferenciados. Então, não dá. Eu acho que o presidente tem demonstrado que ele não está muito afinado
com a postura do seu governo. Isso é ruim para nós, é ruim para o país, é ruim para o combate ao coronavírus, e é uma pandemia que assola não só o Brasil, mas o mundo todo, e o pessoal fica assustado só quando chega muito perto da gente. Enquanto está um pouco longe, nós somos otimistas por natureza, a gente imagina que, não, na minha família não pega, eu não pego, mas nós temos exemplos aí muito próximos de nós e ver que a coisa é mais séria do que muita gente imagina, né? Então, não se admite brincar com essas coisas. Certo. Trazendo um pouquinho para situações mais recentes que aconteceram, nos últimos domingos, nós temos tido diversos protestos a favor e no último domingo tivemos também protestos contra o governo Bolsonaro. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Acredita que as pessoas elas precisam mesmo ir à rua, fazer os protestos, ou se precisa se resguardar nesse momento agora de pandemia? Numa democracia, o protesto é natural, oposição é natural, mas nesse momento agora é um momento inadequado para essas atividades. Eu penso que, tanto de um lado quanto de outro, estão errados, porque nesse momento agora, nós não devíamos politizar essa pandemia que está aqui. Nós temos que tratar ela tecnicamente. Então, não podemos politizar. Mas, infelizmente, a gente vê que há uma politização da pandemia, tanto na esfera estadual, na esfera nacional, ou como também posso dizer até na esfera municipal. Então, tem algumas pessoas que estão politizando e tentando fazer, entre aspas, um crescimento político causado pela pandemia. Mas isso é um modo errado de agir, um modo errado de pensar, porque o que nós temos que pensar agora é que protestos a favor ou contra o governo podem e devem existir. Por isso que é uma democracia. Mas, nesse momento, não é um momento para isso. Porque quando está se pedindo para não se fazer aglomeração, então o protesto faz uma aglomeração muito grande. E pior do que isso, junta essas pessoas que protestam, sempre alguns também mal intencionados, aproveitam da oportunidade e ficam causando vandalismo, que complica mais ainda. Por exemplo, esse caso da Paulista, nós assistimos aí, e as pessoas que estavam lá protestando também fizeram saque, quebraram lojas, saquearam. Então, imagina só aquele comerciante que já está sofrendo porque está fechado. Ainda sofre um saque, ainda sofre uma despesa da reforma que vai ter que fazer. Então, e o que agregou esses protestos ao combate ao coronavírus? Nada. Então, apenas está politizado, que eu acho que foi um erro, e é um erro politizar esse momento agora. Esse momento é de união do Estado, município e a União, todos unidos com um só pensamento. Vamos combater essa pandemia para que o povo brasileiro sofra menos. Então, acho que esse que deveria ser o foco. Certo. Aproveitando que o senhor falou sobre o Estado, como que o senhor classifica as ações do governo estadual, do governador João Dória, em frente à pandemia? Acha assertiva o modo como ele está conduzindo o Estado? Qual que é a visão que o senhor tem? Olha, na verdade, o João Dória, ele tem feito um trabalho lá direcionado por aquilo que a Organização Mundial da Saúde pede, mas nessa última ação dele, eu acho que ele cometeu um erro, ao deixar só a capital no laranja e a Grande São Paulo toda no vermelho, sendo que a capital tem um vínculo muito forte com a Grande São Paulo. As pessoas trabalham na capital, moram em Suzano, moram em Itaquá, moram em Guarulhos, que é coladinho com a capital. Então, ou se deixava toda a Grande São Paulo em vermelho, ou então se avalia melhor. Mas esse foi um erro dele. Então, ninguém acerta tudo, ninguém erra tudo. Eu acho que ele tem as atitudes corretas e outras não tão corretas. Essa, por exemplo, foi uma delas. E outra atitude também que eu falo dele e também do nosso presidente Jair Bolsonaro, isso que eu citei agora há pouco, de politizar esse momento. Eu acho que politizar esse momento não leva a lugar nenhum, não faz bem para ninguém, muito menos para o povo. Então, eu acho que o foco devia ser realmente o combate ao coronavírus e sem pensar em politização da pandemia, né? Certo. Última pergunta, já aproveitando que o senhor está aqui, e o senhor faz parte do Conselho Fiscal da Santa Casa,
Queria dizer como que está a situação ali da Santa Casa, nesse sentido aí de combate ao coronavírus e também aquelas questões mais anteriores sobre pagamentos e tudo mais. Bom, você sabe, você acompanhou o nosso drama na Santa Casa quando assumimos lá junto com o prefeito Rodrigo, a gente assumiu o Conselho Fiscal, Santa Casa falida, tudo penhorado, inclusive o imóvel, para ir para leilão, como foi publicado o leilão. Então, mas a Santa Casa, apesar de todas essas situações adversas, ela melhorou. Tínhamos 2 salas cirúrgicas, hoje temos 3 salas cirúrgicas, o número de partos dobrou, o número de cirurgia dobrou, ortopedia, que era só das 9 às 5, só ambulatorial, passou a ser 24 horas por dia fazendo cirurgia. Enfim, muitas mudanças para melhor foram feitas na Santa Casa, porque tanto o prefeito Rodrigo quanto a direção que está lá, o interventor Dr. Cid, a Poli, toda a equipe, tem trabalhado num tripé: melhorar o atendimento para o paciente, aumentar a arrecadação e diminuir a despesa. Então, com isso aí, com o mesmo dinheiro que a Santa Casa recebia em 2012, recebe hoje, nós conseguimos fazer algumas melhorias lá e estamos tocando e pagando as dívidas anteriores. E de 2017 para cá, nós não deixamos a dívida crescer, só diminuiu, né? Então, quer dizer, a Santa Casa vai indo bem. Nesse momento de pandemia e coronavírus, a Santa Casa é uma retaguarda lá para o PS, que ficou com as UTIs, mas a Santa Casa atende a maternidade, então, no coronavírus, ela tem a porta de entrada pelo PAN, que é o pronto atendimento da mulher, né? E também a ortopedia. E, por isso, nós temos também lá o atendimento ao coronavírus nessas 2 portas de entrada. A população, em geral, vai para o PS, que o PS é da prefeitura, apesar do prédio ser da Santa Casa, ao lado da Santa Casa, mas o serviço é prefeitura. Então, nós damos sustentação para o PS e cedemos alguns quartos da Santa Casa para que o PS deslocasse para lá o seu setor de observação e no setor de observação da Santa Casa pudesse ser aberto 12 leitos de UTI. Então, hoje o coronavírus em Suzano é atendido pelo PS com 12 leitos, mais o hospital de quarentena que tem outros tantos leitos e mais 10 leitos contratados pela prefeitura de hospital particular, leitos de UTI. Então, Suzano está preparado e está para poder atender bem o coronavírus aí. E lá na Santa Casa vamos tocando, esperando fazer o que o prefeito tem feito na cidade, entregar uma Santa Casa bem melhor do que pegamos. Tá certo. Vou deixar aqui o espaço livre para o senhor poder comentar alguma questão que eu não falei, ou algo que o senhor queira pontuar nesse momento, que a gente já está chegando no final da entrevista. Bom, quero agradecer ao DS pelo convite, agradecer aos internautas que tiveram a paciência de estar com a gente até agora, e só reforçar o que todo mundo vem reforçando, né? Vamos cuidar, fazer tudo, aquelas orientações, vamos seguir as orientações que todo mundo passa aí, não preciso nem aqui repetir, mas vamos combater esse danado coronavírus e vamos esperar que a bonança vai chegar. Com certeza, nós vamos passar essa fase e vamos poder voltar a ter a vida normal daqui a pouco tempo e que esse espaço de tempo, ele com certeza vai deixar alguma coisa boa para a gente também. Não vai ser só coisa ruim, alguma coisa boa nós vamos sair com essa situação toda, dessa pandemia toda que estamos vivenciando. Então, mais uma vez, agradecer ao povo de Suzano pelo apoio que tem dado à administração e também ao pessoal da oposição dizer que nós não temos preocupação não de oposição, a oposição é uma coisa sadia, desde que ela seja também sadia. Uma oposição sadia, coerente, é importante para qualquer administração, porque ela ajuda a corrigir os rumos. Agora, o que não dá é quando tem alguém de oposição que extrapola os limites, né? Então, quando extrapola os limites, que para tudo tem limite, aí a gente também tem que tomar algumas medidas. Mas a administração vai bem, politicamente vai bem, nós estamos com um time bom, e a gente fala em time que está ganhando se mexe. Então, é com esse time que vamos nos apresentar ao povo de Suzano, pedindo apoio para a reeleição, e se o povo entender que a administração está no caminho certo, o nosso prefeito será reeleito. É isso que a gente vem trabalhando e a gente quer. Fora disso, só fazer um pedido, que Deus acompanhe todos nós, e acompanhe todos os internautas, todos os seus familiares e todo o povo de Suzano, do São Paulo e do Brasil. Fiquem com Deus.